Eu juro dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o fim da vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra ver, pra comer, para ter, para ver, para ser, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Para ir, para ver, pra descer, pra subir, pra falar, para ouvir. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o fim da vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu É você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o fim da vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor.
vou seguir Jesus, porque não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, amor
estamos reunidos diante da presença do Senhor, mais uma vez, com a graça de Deus, para celebrarmos a quinta Santa Ceia deste ano de 2022. A Deus seja a exaltação, o louvor, por nos permitir cercar a mesa, desfrutar da comunhão. E como eu costumo sempre falar, a Santa Ceia é o termômetro da vida espiritual do crente. Então, nesta noite, estamos reunidos com essa finalidade, celebrar o Senhor por nos dar o direito de sermos cidadãos dos céus. Eu aproveito, irmãos, para avisar a todas as mães que domingo pela manhã estejam aqui presentes na escola bíblica dominical, pois na escola bíblica, depois do ensino, será prestada homenagem a todas as irmãs, mães. Então venham para a escola bíblica dominical. E alguém que pode estar aí pensando, mas eu não sou mãe, eu sou homem, é para toda a igreja. E aquela oração de Jesus botar a formiga na cama dos crentes, ela ainda continua de pé, eu continuo fazendo, para que todos possam estar aqui na escola bíblica dominical. Domingo último, próximo passado, nós estivemos aqui, que será feita pelo nosso querido pastor Jorge Torres, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, e os versículos 33, 34 e 35. Irmãos, encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E a igreja diz, Amém. Vejo o varão branco passeando pra lá e pra cá. Vejo o varão branco cheio de poder. Esse varão branco está em nosso meio, ele vai dizer. Vejo o varão branco aqui nesse lugar. Vejo o varão branco passeando pra lá e pra cá.
Sem autorização do pastor, ainda tem mais. Eu estou tranquilo porque depois o pastor conversa com ele. Queridos irmãos, é uma honra, é uma satisfação voltar à Assembleia de Deus do Vergel, juntamente com a minha família, para cultuar a Deus e para cercar a mesa do Senhor. A festa mais importante da igreja é a Santa Ceia. Não existe festa mais importante do que cercar a mesa do Senhor. Até porque nós estamos treinando, porque um dia nós cearemos lá. Um dia nós participaremos das bodas do Cordeiro lá. Um dia nós seremos servidos pelo Cordeiro lá. Aqui eu creio. Esta Santa Ceia tem prazo de validade, no dizer de Paulo, até que ele venha. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela amizade do pastor Adonias e da sua família. E agradeço a Deus por rever tantos rostos queridos e conhecidos. Tantos rostos queridos e conhecidos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela tem cerca de 3.000 biografias. A biografia, ela trata daquilo que o personagem fez de bom. Geralmente, uma biografia,
ela não trata dos erros do seu biografado. Uma biografia, ela sempre trata dos acertos, das benfeitorias e daquilo que o seu biografado fez. Mas com a palavra de Deus não é assim, porque a palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus ela trata os seus personagens como eles realmente foram. O apóstolo Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus, ele vai dizer que Elias foi o homem sujeito às mesmas paixões que nós. De modo que eu e Elias, você e Elias, temos muito em comum, não é? Temos muito em comum. Como temos em comum com outros personagens da Bíblia. O próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o poeta de Israel, aquele que compôs o salmo mais belo da Bíblia, que é o Salmo 23. E todos nós sabemos a vida, os erros e os acertos na vida de Davi. E há um versículo na Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5 ou 15, versículo 5, que diz assim: Davi foi bem sucedido em toda a obra do Senhor, a não ser ou senão no caso de Urias. Então, a Bíblia trata de cerca de 3.000 biografias. E eu quero, com a ajuda de Deus, eu quero deixar um tempo para a Santa Ceia, convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. O livro das Crônicas é um livro que tem muitas biografias e relatos, porque é um livro pós-exílio. Alguns estudiosos dizem que quem escreveu sob a inspiração do Espírito Santo foi Esdras. Mas a maioria das vezes que alguém cita isso, coloca uma interrogação entre parênteses após o nome Esdras. Não se tem uma certeza. E nós sempre dizíamos e dizemos ainda que onde a Bíblia para, a gente se cala. Porque a Bíblia é a autoridade. Se a Bíblia disse, está dito. Mas se a Bíblia não diz, então é melhor a gente não prosperar no assunto. Mas eu quero convidá-los à leitura da Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. E é interessante que o copista, Esdras ou não, ele sai relatando os descendentes de Judá. E aqui nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando daqueles que foram arrolados e que foram pesquisados as suas origens, os seus ascendentes, e todos eles tinham ligação com o povo de Israel. E o capítulo 4 vai falar notadamente dos descendentes de Judá. Mas o escritor, o copista ou Esdras, ele quebra a regra quando chega no versículo 9. Porque de todos os outros ele faz menção do nome. Mas talvez essa seja a menor biografia do Velho Testamento. Porque a menor biografia do Novo Testamento está lá no Evangelho de João, quando João, o próprio João Evangelista, vai escrever de João o Batista, quando diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Essa é a menor biografia que nós temos do Novo Testamento. Mas, aqui no Velho Testamento, possivelmente esta seja a menor biografia. Se não, vejamos, capítulo 4 do livro das Crônicas, do primeiro livro, versos 9 e 10, que diz assim: e foi Jabes, ou Jabes, dependendo da sua tradução, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres-te do mal, não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E todos dizem: meus irmãos, os israelitas, os judeus, até hoje, eles não colocam o nome num filho
que não tenha um sentido, que não tenha um significado. Nós, brasileiros, somos pródigos em fazer mistura de nome, não é? Então, tem nome Jane Cleidson, é porque o pai era Cleidson e a mãe era Jane, não é? E por aí vai. Os irmãos sabem de muitas misturas de nome, mas os hebreus, eles colocam ainda hoje o nome com o sentido. E às vezes, há nomes estranhos na Bíblia. Por exemplo, hoje a gente não vê mais um pai ou uma mãe colocando o nome de uma filha de Keren Akuk. É horrível esse nome, mas não, deixe Jó quieto, né? Jó, deixa ele quieto. Mas é um nome que hoje não faz muito sentido para nós. Mas este Jabez aqui, há uma nota, e eu gosto quando o copista começa dizendo assim: e foi Jabez o mais ilustre que seus irmãos. Jabez era da descendência de Judá. Jabez foi criado sabendo que havia um Deus em Israel. Jabez, possivelmente, a sua família voltou do exílio, o exílio que durou 70 anos e que castigou o povo de Israel na Babilônia. Mas Jabez sabia que havia um Deus em Israel. E quando me lembro disso, me lembro da família de Moisés. Quando Moisés nasceu, não havia possibilidade de um filho hebreu sobreviver. Mas na casa onde não podia nascer um só homem, um só menino, uma só criança do sexo masculino, nasceram dois. Nasceu o sacerdote, o sumo sacerdote de Israel, chamado Arão. E nasceu o libertador de Israel, chamado Moisés. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer agir, Ele age. Porque Ele é todo o poder. Ele continua sendo Deus em cima no céu e embaixo na terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. E se o versículo acabasse aqui, nós não entenderíamos por quê. O nome Jabez significa aquele que causa dor. Agora imagine, nós vivemos num tempo como hoje, em que qualquer coisa é bullying. Passar por uma criança e dizer: Jabez, Jabez. Se fosse na escola, ia para a diretora, e da diretora ia para o conselho tutelar, e do conselho tutelar alguém seria processado porque estava causando bullying àquela criança. E Jabez cresceu com este nome: aquele que causa dor. Aquele que causou dor a alguém. Aquele que foi o culpado por alguém ter sofrido. Jabez. Mas não só isso. O texto vai nos dizer que a mãe colocou aquele nome de maneira proposital. Vejam aí. E sua mãe, a parte B do verso 9. E sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Glória a Deus. Não sei como você se sentiria se nascesse numa grande família e seus irmãos dissessem: você quase mata a mamãe ao nascer. Quase que mamãe tem um eclâmpsia por sua causa. Mamãe passou 3 dias na UTI por sua causa. Você é tão ruim que você, ao nascer, quase mata a nossa mãe. E talvez o pai dissesse assim: ô cabrinha ruim, quase que eu fico sem minha esposa por sua causa. Ai, irmãos, não fique rindo de Jabez, porque eu e você também temos ruindades na nossa vida. Eu e você também muitas vezes fazemos alguém sofrer. Eu e você muitas vezes também podemos ser chamados de Jabez. Eu e você muitas vezes também podemos levar essa pecha. Você é um Jabez. Glória a Jesus. Mas há algo nesse texto que eu quero morrer, que eu quero cear. E eu sei que o pastor está apressado para cear também.
Mas há algo aqui, nesse texto. O texto não fala o tempo de criança, o tempo de adolescente, o tempo de adulto. Mas dá para entender no texto que aqui, a partir do versículo 10, Jabez já era alguém, um adulto. E o texto vai dizer assim: porque Jabez invocou o Deus de Israel. Mesmo crescendo com essa pecha, mesmo crescendo com este nome, ele sabia que em Israel havia um Deus. Aleluia! Olha, irmão, nós estamos vivendo dias de insegurança. Nós estamos vivendo dias de insegurança jurídica, pedindo venha aqui ao Heron, e se os filhos dele estiverem aqui, porque a casa do Heron tem mais advogado do que gente, não é? Mas nós vivemos um momento de uma insegurança jurídica. Nós vivemos dias de insegurança institucional. Nós vivemos dias de insegurança religiosa. Nós vivemos dias de insegurança em todos os lados, mas nós não podemos perder de vista que há um Deus em Israel. As coisas, irmãos, para mim e para você, podem estar aparentemente fora do controle. As coisas para mim e para você podem aparentemente estarem parecendo que não há jeito, que as coisas estão perdidas. Mas não esqueça de uma coisa: Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. O escritor aos Hebreus, eu não me canso, irmãos, principalmente em dias como esses, eu não me canso de recitar esse texto. O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo da sua carta, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele vai dizer agora quem é o Filho: aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da sua glória e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra sustenta ali é ferro. Nada escapa às mãos de Deus. Nada escapa o controle de Deus. Nada escapa a direção de Deus. Para mim e para você pode estar sem direção, mas Deus tem o controle da história. Deus tem o controle do universo. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Olha, irmãos, se a Lua fosse um pouco mais distante da Terra do que ela é, cerca de 300 e tantos mil quilômetros, a Terra seria muito quente. Se a Lua fosse muito próxima da Terra, menos de 300 e tantos mil quilômetros, a Terra seria invadida 2 vezes por dia pelas marés. Quem foi que colocou a Lua no lugar onde ela nem fizesse uma coisa e nem outra? Aquele que deu luz, aquele que colocou os astros no universo, aquele que nos criou, aquele que nos teceu no ventre, na escuridão, no útero da nossa mãe. Ele tem poder de todas as coisas. Jabez, aquele que causa dor, ele cresceu sabendo que havia um Deus em Israel que podia mudar esse quadro. E aí agora Jabez vai orar, porque não há escapatória para mim e para você, irmãos, fora da oração. Não há escapatória. Há um Deus do céu que nos atende. Há um Deus do céu que nos ouve. Há um Deus do céu que nos auxilia. Há um Deus do céu que nos ampara. Há um Deus do céu que nos socorre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E talvez Jabez já estivesse cansado de dizer: matador de mãe, quase desagrega uma família. E ele vai orar. Versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel. Como eu gosto dessa parte desse versículo. Ele não invocou a Moloque. Ele não invocou a Baal. Ele não invocou a Azera. Ele não invocou a qualquer outro Deus. E eles passaram 70 anos na Babilônia.
E tanto na Babilônia quanto no Egito havia deuses soberbos, havia muitos deuses. O próprio imperador era um Deus, o próprio monarca era um Deus, mas Jabez sabia que havia um Deus em Israel. E ele começa dizendo assim: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. A oração de Jabez, há 4 pontos aqui muito importantes para mim e para você. Porque, em primeiro lugar, ele roga a bênção de Deus. Enquanto muitos estão atrás de bens, enquanto muitos estão atrás de fama, enquanto muitos estão atrás daquilo que não preenche o coração do homem. E se eu não me engano, quero pedir bem aqui ao pastor, mas eu acho que foi Agostinho de Hipona que disse que dentro do homem há um vazio. E este vazio é só quem preenche é o Senhor. Esse vazio é do tamanho de Deus. Claro que isso é somente uma metáfora, é somente uma comparação para dizer que nada e nem ninguém pode preencher esse vazio que há dentro do homem, a não ser o Senhor e o Senhor. E Jabez vai dizer: se me abençoares muitíssimo. Em segundo lugar, e meus termos amplificares. E aqui isso é muito amplo. Talvez Jabez estivesse pedindo esperança de vida. Talvez Jabez estivesse tão triste por seu nome, por sua situação, que estivesse pedindo a Deus: eu quero largura de dias, eu tenho esperança para viver, eu estou sendo acossado por esse nome, por essa peça que eu tenho. Mas se meus termos amplificares, em terceiro lugar, e a tua mão for comigo. E aqui Jabez declara dependência de Deus. Ai, irmãos, nós não podemos viver no mundo que vivemos sem depender de Deus. No começo da pandemia, eu vi um testemunho da filha de um dos homens mais ricos do mundo, o dono, o proprietário, o sócio majoritário de um grande banco na Europa. E o pai dela foi talvez uma das primeiras vítimas da Covid-19 no mundo, notadamente na Europa. E ela disse assim: meu pai tinha dinheiro para pagar a conta do hospital. Meu pai tinha dinheiro para comprar o hospital. Meu pai tinha dinheiro para comprar a rede de hospitais. Mas meu pai morreu por falta de oxigênio. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é dono de tudo. Às vezes eu penso que sou gente, mas basta ele fechar a torneira do oxigênio. Quem somos eu e você? Ele é o dono de tudo. Ele manda em tudo. Ele governa tudo. Ele põe, ele repõe, ele dispõe, ele propõe. Ele continua sendo Deus. E Jabez declarou aqui a sua dependência de Deus. Se tua mão for comigo. O salmista do Salmo 73 é um dos salmos da minha predileção, o Salmo de Asaf. No Salmo 73, se eu não me engano, o verso 28 ou 26, o salmista possivelmente olha para o céu e diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais, além de ti. Portanto, no céu e na terra, é Deus que tem que ser conosco. No céu e na terra, é Deus que caminha do nosso lado. No céu e na terra, quando eu não posso andar, Ele me carrega nos braços, mas Ele está comigo e eu estou com Ele. Ele está com você e você está com Ele. E já vem agora, se tua mão for comigo. Mas em quarto lugar, Jabez pede livramento e diz assim: e fizeres que do mal não seja aflito. E eu gosto da versão corrigida, porque depois do ponto de exclamação, existem 3 pontinhos.
Esses 3 pontinhos, em português, chama-se reticências, que do latim é reticere. E o que significa isso? Um pensamento inconcluso. Uma frase que precisa ser concluída. Algo que deixou de ser dito. E eu amo esse texto porque esse texto tem esses 3 pontinhos. Às vezes Deus não nos responde na hora. Deus vai lá em Ur dos Caldeus, irmãos, numa terra idólatra, e encontra-se com alguém, filho de um fabricante de ídolos, e diz a este moço: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, serei contigo, e tu serás uma bênção. Deus prometeu a este moço um filho, um herdeiro. Era tudo o que ele desejava. Mas Deus colocou na vida deste moço chamado Abraão, o amigo de Deus, o nosso pai na fé, 3 pontinhos. E durante 25 longos anos, ele esperou para ter Isaac, riso, gargalhada em seus braços. Glória a Deus. Quanto tempo você está esperando nesses 3 pontinhos de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome do Senhor. Quero me cantar. No capítulo 15, Abraão está dentro, possivelmente, de uma tenda. E começa a dizer, Deus diz a ele, em primeiro lugar: Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão disse para Deus, ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade, a gente abre o coração. A gente não diz aquilo para maquiar ou para tapear. Não, a gente abre o coração. E Abraão disse para Deus: mas eu ando sem filhos. Glória a Jesus. E o herdeiro da minha casa, Eliezer, será o meu herdeiro. E o amigo de Abraão diz para ele: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entradas. Mas os 3 pontinhos de Deus continuou na vida de Abraão. Ai, irmãos, às vezes os 3 pontinhos de Deus dói. Às vezes os 3 pontinhos de Deus parece que não vão se cumprir nunca. Às vezes parece que Deus não vai concluir o pensamento e nem a frase, mas Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e imaginamos, segundo o poder que em nós opera. E Deus chama Abraão e diz assim: vem cá. Possivelmente saia da tenda. E Deus manda Abraão olhar para o céu. Estamos vivendo dias, irmãos, que eu estou esquecendo de olhar para o céu. Eu só quero olhar para as circunstâncias. E quando eu olho para as circunstâncias, eu desanimo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu quero desistir. Quando eu olho para as circunstâncias,
circunstâncias, eu digo, não tem mais jeito. Você olha para o mundo, quantas guerras estão acontecendo. A guerra da Ucrânia está há 72 dias, mas nós temos guerras no mundo que dura 12, 15 anos, a guerra da Síria e tantas outras guerras no mundo. E quando a gente olha algumas situações e alguns cenários, eu quero desistir. Mas Abraão foi tirado por Deus da tenda. E Deus disse para Abraão, olhe para o céu. Os 3 pontinhos estavam lá, mas olhe para o céu. E conte as estrelas, se as pode contar. Não pequeno, porque eu não cresci, mas quando eu era criança, eu tinha medo de apontar para o céu. Porque diziam que quando a gente apontava para o céu para contar a estrela, nascia uma verruga na ponta do dedo. Eu não sei se vocês sabem. Muita gente velha igual a minha aqui. Mas Deus disse para Abraão, irmãos, olhe para o céu e conte as estrelas, se as pode contar. Os astrônomos dizem que as estrelas do universo somam cerca de 900 bilhões de estrelas. Mas isso não me impressiona. O que me impressiona é que no Salmo 147 está escrito que ele chama as estrelas pelo seu nome e elas se apresentam a ele. Eu não sei se uma estrela se chama Luzia, mas quando ele diz Luzia no universo, a estrela diz: estou aqui. Eu não sei se uma estrela se chama Sílvia, mas quando ele diz Sílvia, a estrela está aqui. Eu não sei se uma estrela se chama Diva, mas quando ele diz Diva, a estrela está aqui. E Deus disse para Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Mas os 3 pontinhos continuavam ali. Abraão não estava vendo, mas Abraão estava crendo. Ah, irmãos, há um outro episódio na Bíblia, quando nós vamos ver Ana, a esposa de Elcana. A tradição diz que ela orou por 25 anos para que Samuel nascesse. Deus havia colocado 3 pontinhos na vida de Ana. A Penina a humilhava. A Penina todo ano dava um filho a Elcana. A Penina todo ano passava balançando com o grugelo, chorando na porta de Ana e dizia: olha o próximo aqui. E a única coisa que Ana fazia era esperar os 3 pontinhos de Deus. Mas houve um dia que a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Houve um dia que Deus resolveu completar aquela frase. Houve um dia que Deus resolveu completar aquele pensamento. E aí nasce Samuel. Nós não sabemos um só nome dos filhos de Penina. Nós não sabemos nada a respeito dos filhos de Penina, porque Penina só gerou menino, mas Ana esperou 25 anos dos 3 pontinhos de Deus, e Ana gerou história, gerou Samuel, o primeiro profeta, o primeiro juiz e o primeiro sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer, eu quero terminar, eu já passei muito do tempo. A Bíblia vai dizer que Jabez orou e disse: se me abençoares, muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal seja feito, e Deus lhe concedeu tudo o que lhe tinha pedido. Quanto
quanto tempo os 3 pontinhos estão na sua vida? Quanto tempo você tem orado a Deus e pedido? Quanto tempo você tem mostrado e tem dito: Senhor, tu não estás vendo? Há um dia determinado para todas as coisas. Há um Deus do céu que planejou tudo ao meu respeito e ao teu respeito. E eu quero dizer a você: não desanime. Porque o Deus que colocou esses 3 pontinhos na minha vida e na tua vida, Ele é poderoso para concluir este pensamento. Ele é poderoso para terminar esta frase. Portanto, o Deus de Jabez é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus de Jabez, que concedeu a ele o que ele havia pedido, é o Deus que está aqui. É o Deus que é poderoso para conceder. É o Deus que é poderoso para fazer. É o Deus que é poderoso para te dar a mim e a você aquilo que nós mais necessitamos. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção o privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também terei na ministração da Santa Ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Pastor da igreja, por favor. Querido Deus, eterno Pai, de quem somos e servimos, entregue, Senhor, na cruz do Calvário. Pai de amor, Deus bendito, de quem somos e servimos, neste ato de consagração, Senhor, aqueles que comerão do pão, possa, Senhor, nesta noite, mais uma vez sentir a Tua presença. Aqueles que estarão, Senhor, em seus lares, recebendo do pão, Deus, que também possa receber a Tua presença, sentir a Tua glória, sentir algo da Tua parte. Pai, de quem somos, por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. E havendo dado graças, tomou, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. E todos dizem: amém. Eu pudesse ser livre.
ele precisou sofrer para que eu fosse livre. Glória a Jesus. Aleluia. Quando Deus orientou a Moisés, que instituiu a Páscoa, Glória a Deus. um dos sentidos era a comunhão. Cada família se reunia para naquela noite, dia 14 do mês de Nisan, comer um cordeiro. Mas Deus disse a Moisés: Aleluia. se a família for pequena, então convide a família vizinha para comer com você. Glória a Jesus. A Santa Ceia, dos muitos olhares que nós temos, passado, presente, futuro, tem dois olhares ainda mais. O olhar para dentro. Examine-se o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas tem o olhar para o lado. A Santa Ceia traz o olhar da comunhão. Quando eu tomo do pão, eu tenho que poder olhar nos olhos do meu irmão e dizer assim: estou em paz com você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos comer o cordeiro juntos porque estamos em paz. Aleluia. Aleluia. Quando olhamos para trás, vemos um homem na cruz do meio. Quando olhamos para o presente, vemos um homem passeando em nosso meio. Quando olhamos para o futuro, aguardamos a bem-aventurada esperança. Quando olhamos para dentro, nos examinamos e pedimos perdão e comemos do pão e prosseguimos. E quando olhamos para o lado, pegamos a mão do meu vizinho e dizemos: vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Canaã é bem ali. Vamos andar. Vamos comer do cordeiro juntos, porque um dia celebraremos as bodas do cordeiro no céu. Se você está em paz com Deus, se você está em paz com o seu pastor, se você está em paz com o seu irmão, você tem a autoridade dada pelo Senhor de comer do pão com alegria. Aleluia! 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 Comer do pão com alegria e singeleza de coração. Cálice e deu graças. Presbítero Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em Tua presença estamos, Senhor, agradecido a Ti por tudo quanto o Senhor nos pensou para nós. E neste momento, Senhor, está em minhas mãos, ó Pai, este segundo elemento, Senhor, ó Deus, representando o Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário. E se tomai e bebei. Este é o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E todos dizem: Tua grandeza não
pra mim, nada é mais importante do que buscar a tua face, do que estar em tua presença. E é por isso, Senhor, que hoje eu sei que nasci só pra te adorar. Todos em pé, introdução.